Fala galerinha, vamos trabalhar conteúdos importantes em ciências, no caso também da biologia, que não pode faltar, que são a base para a gente entender tudo que acontece nos ecossistemas. Vamos começar com biodiversidade, diversidade biológica, que a gente tem que entender, né, compreender, especialmente para a gente dar mais valor, né? A classificação dos seres vivos, ou classificação biológica, a gente está trabalhando a taxonomia, a própria cladística, a nomenclatura científica, as principais regras de nomenclatura, especialmente a herança do Linneu, a formação de espécies, a gente pode chamar de especiação, a própria evolução das espécies, especialmente com as teorias evolutivas. A espécie humana também não fica de fora, viu, desse conteúdo de evolução. E o começo de tudo, né, que é a origem da vida, que também é a base para a gente entender a atual biodiversidade. E onde a gente vai encontrar tudo isso? É aqui, no nosso canal Anderson Ciências. Então você vai interagir com os amigos, grupos de família, compartilhar essas videoaulas com seus amigos de sala de aula, né? Primos, parentes aí. Vai ficar bem mais fácil desse pessoal compreender e se engajar aqui no canal, viu? Claro, mantendo a inscrição e compartilhando e deixando o like, né? Se você gostar dessas videoaulas. Lembrando que cada videoaula dessa vai estar numa aula específica, viu? Vai ficar bem mais fácil de entender. Então, tá valendo, galera. Aqui a gente já começa a trabalhar os cientistas mais consagrados, né? Quando a gente ouve falar de evolução, a gente já tem logo esses nomes na nossa mente. Como é o caso de Lamarck, francês, Jean-Baptiste Lamarck, nome bem grande, né? Vou ver o nome dele completo. Jean-Baptiste Antoine de Monnet, Cavalheiro de Lamarck. Não pode chamar apenas Lamarck, fica mais fácil, né? As teorias dele são bem interessantes. Muitos alunos levam na brincadeira, né? Pensam que são folclóricas, né? Hilárias. Mas vamos explicar, né? Lamarck foi dos pioneiros, dos primeiros a se preocupar com essas teorias da evolução biológica. Ele formulou leis. Antes que a gente critique as leis dele, é bom adiantar que elas serviram de base para as leis futuras sobre evolução. Ele tratou bem, da questão da adaptação ao meio. É bem interessante, uma das bases da evolução é a adaptação. Porque o meio, a tendência dele é pressionar o indivíduo, e o indivíduo tem que se adaptar a esse meio. Se ele não se adaptar, a tendência é ele ser eliminado. Então, Lamarck já tratar desse tema. Ele tratou da lei do uso e desuso, que é basicamente, ele afirmou que quanto mais se utilizar uma estrutura, mais ela se desenvolve, e quanto menos se utilizar, a tendência dessa estrutura é desaparecer. É uma lei um pouco controversa, né? Que dá a ideia de que se a gente não usar uma estrutura, ela vai desaparecer. E se a gente usar muito, ela vai desenvolver, né? Se você fosse pensar assim, a gente poderia dizer que um indivíduo que faz muito exercício físico, a tendência dos descendentes dele seria todos nascerem já com uma grande massa muscular, né? E não é o que a gente observa, né? Seria mais ou menos o que ele falou aqui, na herança dos caracteres adquiridos. Seria o indivíduo adquirir uma característica, como eu falei, fazer muito exercício físico e ficar com muita massa muscular, corpo bem definido, não significa que seus descendentes também terão essa característica. Então, foi mais ou menos nesses pontos que Lamarck deu uma escorregadinha, né? Mas no geral, quando se refere à adaptação ao meio, é bem interessante que ele deu clique para se pensar nesse assunto. Então ele tentou explicar a sua teoria, dando como exemplo o pescoço da girafa, né? Ele afirmou que as girafas tinham, no início,
pescoços curtos e viviam em ambiente onde a vegetação era rasteira. Aí o ambiente mudou, as árvores ficaram mais altas e ela teve que esticar o pescoço, e fazendo esse movimento de esticar, ela ficou com o pescoço longo e seus descendentes ficaram também com o pescoço longo. Essa aqui mostra bem a lei do uso e desuso e a herança de caracteres adquiridos. Geralmente os alunos não acreditam muito nessa teoria, né? Chegam até a sorrir, né? Achar que é invenção do professor. Mas tem essa teoria mesmo de Lamarck, lei do uso e desuso e herança dos caracteres adquiridos. Aí nós já temos Charles Darwin, ou Darwin. Esse aqui é um dos mais conhecidos, especialmente por causa do seu livro A Origem das Espécies. Ele viajou, fez muitas viagens pelo mundo mesmo, estudando, comparando os seres vivos. E dessas viagens ao longo do mundo mesmo, quando eu digo mundo, é vários países mesmo, ele fez esse livro, trouxe boas teorias sobre a evolução. Ainda hoje esse livro é best-seller, bem interessante. Se você puder um dia dar uma lidazinha nesse livro, de Charles Darwin. Na época ele não foi tão bem recebido, né? Porque o pensamento da pessoa na época, né? Nessa faixa aqui de 1809 a 1882, eu não tinha esse pensamento tão evoluído, né? Mais aberto como o nosso hoje em dia, né? Então, nessa época foi um pouquinho rejeitado, especialmente pela igreja, né? Pelo clero. Então ele fez muitas viagens, levantou muitos dados biogeográficos. Se você for perceber, ó, nesse mapa aqui a gente está mostrando os locais por onde ele passou. Ele praticamente viajou o mundo todo, né? A América praticamente toda, Europa, África, Oceania. Fez muitos estudos mesmo. Ele se consagrou bastante na ilha, no arquipélago de Galápagos. Ele se consagrou, tirou muitas conclusões interessantes. Tanto é que hoje em dia, quando se fala em Darwin, a gente só associa ao arquipélago de Galápagos. Ele pesquisou muito mais coisas além disso. A gente pode destacar também o trabalho de Thomas Malthus. Aqui, quando você estiver estudando na nossa videoaula, potencial biótico, você vai entender que o pensamento de Thomas Malthus se encaixa ali. Que diz que a população ela tende a crescer exponencialmente, como se fosse na velocidade bem grande, geometricamente, fosse uma progressão geométrica. Enquanto os recursos naturais ou alimentares, eles crescem numa progressão aritmética. Ou seja, a velocidade com que as populações se desenvolvem, para Thomas Malthus, é bem maior do que a capacidade do ambiente produzir esses recursos naturais, recursos alimentares para eles. Então, associando com o que a gente trabalhou de potencial biótico lá na aula de ecologia, a gente pode dizer que o recurso natural, o alimento, o espaço, é uma das maneiras de controle natural das espécies, crescimento, desenvolvimento, da expansão das espécies. Então, se você puder, dar uma olhadinha lá na nossa aula de ecologia, que tem isso aí, potencial biótico. Nós temos Alfred Russel Wallace. Esse também trabalhou bastante, fez uma parceria boa com os trabalhos de Darwin. Ele trabalhou bem a parte de variedade das espécies. Aí já quebrou um pouquinho do fixismo, que as espécies não são fixas, não são imutáveis. Dentro da própria espécie existem variedades.
A gente vai ter, por exemplo, em bactérias, existem as variedades mais resistentes. Então, tudo isso aí é passo a passo para a evolução. Claro que a evolução não significa apenas a entrada de características boas, né, vantajosas. Às vezes pode acontecer variações genéticas não favoráveis, mas é evolução. Essa parceria que a gente trabalhou aqui, ó, Darwin e Wallace, daí a gente destaca essa teoria aqui, ó, que é a cara do Charles Darwin, né? Esses conteúdos de evolução, que é a teoria da seleção natural. Resumindo, é como se a gente dissesse que o meio, o ambiente, ele está sempre pressionando os indivíduos a se adaptarem a ele. Então, o meio, um período a gente pode ter uma fartura de água, um clima bem adequado, mas pode ter um período que tem pouca água, que tem estiagem, ou a temperatura baixe muito. Tudo isso está selecionando os seres a se adaptarem e só sobreviverem os que melhores se adaptarem. Então, os que se adaptarem vão sobreviver e vão se reproduzir, vão transmitir suas características aos descendentes. Essa é o resumo básico da teoria da seleção natural. Muita gente associa dizer que só os fortes sobrevivem. Não. Nesse caso aqui, os mais espertos, entre aspas, né? Os mais adaptáveis sobrevivem. Não é obrigatoriamente o mais forte. Agora, uma coisa que a gente não pode associar nunca. A seleção natural ela não vai causar mutações ou recombinações gênicas. As recombinações gênicas e as mutações, elas já acontecem naturalmente e elas apenas vão favorecer ou não obrigatoriamente favorecer, né? Pode ser uma mutação, uma recombinação que faça mal para essa espécie. Se acontecer dessa mutação ou recombinação favorecer essa espécie no ambiente, a gente pode dizer que o ambiente escolhe, né, entre aspas, ou seleciona entre todas as combinações possíveis desse material genético, aquelas que são mais eficientes para a sobrevivência. Não precisa ir muito longe, não. Vamos dar um exemplo aqui nosso. Qual é a nossa melhor estratégia para sobreviver no ambiente? É usar o que nós temos de melhor, que é a inteligência. Por exemplo, uma pandemia, um surto de doença qualquer, o ser humano ele pesquisa, fabrica uma vacina. Então a tendência seria naturalmente a espécie ser extinta, mas o ser humano usa a sua habilidade que ele tem, né? A inteligência, para adaptar-se ao meio e continuar sobrevivendo. Então ele vai continuar sobrevivendo, se reproduzindo e a espécie continua a existir. As espécies que não conseguirem fazer isso, a tendência é serem extintas. Claro que aqui a gente não está falando de extinção por culpa do ser humano, né? Está falando dos processos naturais. Existe a extinção artificial, né? Geralmente tem a interferência do ser humano, e também tem a natural. Então, as mutações e as recombinações gênicas ou genéticas, o que seriam essas recombinações? Seriam novas combinações dos genes, mudando aquela combinação original que existia. Você vai ver bem isso aqui também nas aulas de genética. A gente trabalha bem esses conteúdos. Pode procurar nas videoaulas. Se não tiver, eu estou preparando ela. Então a mutação e a recombinação genética, elas trabalham junto, facilitando a variabilidade. Pode encontrar, por exemplo, vamos dar um exemplo simples. Uma monocultura, sei lá, de milho.
Nessa monocultura, se aparecer uma praga, um vírus, uma bactéria que causa doença, com certeza, uma grande parte ele vai morrer. Mas pode acontecer de algumas espécies que têm, alguns representantes que têm uma mutação, alguma recombinação genética que favoreça ela sobreviver nesse ambiente, vão sobreviver e vão continuar se reproduzindo. Se for o caso, pode até, somando muitas variedades, variações, pode até ser que no futuro se tenha até espécies novas. A gente pode ter uma aula também sobre especiação, que é bem interessante também, viu? Então, a seleção natural, ela vai agir em cima dessa variabilidade e vai selecionar. Se essa variabilidade favorece o indivíduo que a possui de sobreviver no ambiente, ele vai sobreviver e vai se adaptar. Ele adaptado, ele continua se reproduzindo, a espécie se reproduz e vai sobreviver e continuar, permanecer naquele local. Se não, a tendência dela é a extinção. Agora a gente vai explicar a mesma coisa que o Lamarck explicou sobre os pescoços da girafa, só que do ponto de vista de Darwin, de Charles Darwin. Então, segundo Darwin, no local, na selva, já existiam girafas com pescoço longo e pescoço curto. Já existiam animais com tamanhos diferentes de pescoço. Aconteceu a mudança, o ambiente mudou, as árvores que eram de menor porte agora foram substituídas por árvores de maior porte. Quem se adaptou melhor? As que tinham pescoço longo. As que tinham pescoço curto não alcançavam mais as folhas e iam morrendo. Como iam morrendo, não iam mais se reproduzindo. E as de pescoço longo se adaptaram bem a essa nova realidade e sobreviveram e se reproduziram e a espécie continuou. Então você viu a diferença, mas mesmo conteúdo explicado do ponto de vista de Lamarck e do ponto de vista de Darwin. A questão do darwinismo é que muitos conteúdos, especialmente as causas das variações, não foram explicadas por Charles Darwin. Aí você vai dizer, professor, mas Charles Darwin era burro demais, não sabia de nada. Não, é porque para a época ele não tinha material, conhecimento para explicar por que existiam variações. Ele ainda não conhecia mutações genéticas, recombinações de genes. Nessa época a genética praticamente ainda nem existia. Só que a gente não pode descartar que os trabalhos de Lamarck serviram de base, foram fundamentais para as teorias de Darwin e Wallace. Mas que você critique, né? Lamarck errou, não sei o quê. Aquilo ali, aquele processo que ele trabalhou de adaptação ao meio, tudo isso foi base, foi fundamental para as teorias de Darwin e Wallace. Aí você fala, então, professor, não deu certo, ficou tudo perdido porque Darwin não soube explicar a causa, a origem das variações. Não, estou falando que a ciência vai evoluindo e muitas coisas que estão em aberto vão sendo completadas, né? Aí a gente fechou essas lacunas e tivemos a teoria sintética da evolução. É como se a gente sintetizasse, né, tudo que tinha em uma teoria só. Ele já é mais recente, né, século XX. E ela se baseia basicamente em 4 processos. Que a gente já tinha até comentado, né? A mutação, a recombinação gênica, e essas duas aqui, a gente vê muito no conteúdo de formação de espécies, ou especiação, que é o isolamento geográfico e o isolamento reprodutivo. O próprio nome já diz, isolamento geográfico, quer dizer, os seres ficam isolados geograficamente, não mantêm o contato.
E esse isolamento dessa espécie, por muito tempo, pode acontecer que de tão distante que eles estão, não ter mais contato, não ter mais troca de genes entre elas, pode acontecer que eles não consigam mais se reproduzir entre si, uma espécie com a outra, né? Os indivíduos de um lado com os indivíduos do outro. Aí, se demorar mais tempo isso, pode acontecer o isolamento reprodutivo. Aí, a partir daí, a gente já tem praticamente duas espécies distintas. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, no nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!